Você já imaginou como seria amar alguém que você nunca deveria amar? Essa é uma história de escolhas impossíveis, de um homem dividido entre sua fé e os desejos do coração. Entre promessas sagradas e sentimentos avassaladores, um encontro inesperado coloca tudo em risco. Prepare-se para uma jornada intensa de amor proibido, sacrifício e paixão que desafia todas as regras. San Benedetto era uma cidade que parecia intocada pelo tempo, com ruas de paralelepípedos e fachadas de casarões históricos. No coração da cidade, erguia-se a igreja de Santa Maria delle Grazie, um refúgio para os fiéis e o local que Vicente chamava de lar. Aos 35 anos, Vicente dedicara mais da metade de sua vida à igreja, guiando sua comunidade com compaixão e sabedoria. Ele era conhecido por sua presença serena e sua habilidade de ouvir sem julgar, qualidades que faziam dele uma figura reverenciada. Naquela manhã de primavera, Vicente se preparava para mais um evento comunitário. A praça em frente à igreja estava decorada com bandeiras coloridas, e barracas de comida e artesanato enchiam o ar com aromas e risadas. Era o tipo de ocasião que Vicente valorizava, um momento em que a comunidade se unia em celebração. Entre as novas faces que exploravam o evento, uma figura chamou sua atenção. Cecília Fiorentini, de 28 anos, era uma jovem mulher de beleza incomum. Seus cabelos castanho claros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos verdes brilhavam com curiosidade enquanto examinava os detalhes ao redor. Ela parecia deslocada e, ao mesmo tempo, completamente à vontade, como se carregasse consigo um mundo próprio. Vicente notou sua presença quando ela se aproximou de uma das barracas, onde idosos da comunidade vendiam doces caseiros. Sua risada era suave, mas inconfundível, e por um breve momento, Vicente sentiu uma inquietação que não podia explicar. Ele afastou o pensamento e continuou cumprimentando os paroquianos, mas algo nele já havia mudado. Cecília, por outro lado, não demorou a perceber o homem que parecia ser o centro de toda a atenção. Sua figura era imponente, mas não de maneira ameaçadora. Ele usava uma batina preta que contrastava com sua pele morena, e seus olhos castanhos, profundos e contemplativos, pareciam carregar o peso de muitas histórias não contadas. Ela se viu fascinada, não apenas pela aparência de Vicente, mas pela calma que ele emanava. Quando seus olhares se encontraram pela primeira vez, foi como se o tempo tivesse parado. Vicente ofereceu um sorriso educado, mas evitou prolongar o contato visual. Cecília, no entanto, decidiu que precisava conhecê-lo. Aproximou-se com passos decididos, sua expressão uma mistura de nervosismo e determinação. Bom dia, padre. Eu sou nova na cidade. Meu nome é Cecília, disse ela, estendendo a mão. Sua voz era firme, mas havia uma doçura que Vicente não pôde ignorar. Bem-vinda a San Benedetto, Cecília. Espero que esteja gostando da nossa celebração, respondeu ele, apertando sua mão rapidamente antes de soltá-la. Estou, sim. A cidade é encantadora. E essa igreja é magnífica. Posso perguntar quanto tempo o senhor está aqui? Continuou ela, claramente tentando prolongar a conversa. Vicente hesitou por um momento, não acostumado a receber tanta atenção de alguém tão jovem e intrigante. Estou aqui há quase 10 anos. É uma honra servir a esta comunidade, disse ele, sua voz firme, mas carregada de humildade. Cecília sorriu, inclinando levemente a cabeça enquanto o observava. Ela estava prestes a fazer outra pergunta quando um grupo de paroquianos chamou Vicente, desviando sua atenção. Ele pediu licença educadamente e se afastou, mas Cecília não pôde evitar sentir um leve desapontamento. Depois do evento, enquanto Vicente organizava a sacristia, ouviu passos ecoando pelo corredor da igreja. Quando olhou, viu Cecília se aproximando, agora mais à vontade, mas ainda carregando aquele ar curioso. Espero não estar incomodando, disse ela, parando a alguns metros de distância. Só queria ver a igreja de perto antes de ir para casa. Não está incomodando. Fique à vontade. É um espaço de paz para todos, respondeu Vicente, tentando manter a formalidade. Cecília caminhou lentamente pelo corredor, admirando os vitrais e a arquitetura. Quando se aproximou do altar, virou-se para Vicente. Gostaria de pedir uma coisa. Eu sou pintora, e esta igreja
É tão inspiradora. Posso pintá-la? Perguntou ela, sua voz cheia de entusiasmo. Vicente não esperava por isso. Ele estava acostumado a fotógrafos e turistas, mas nunca alguém havia pedido para capturar a essência do local em uma pintura. Claro, desde que respeite os horários das missas e atividades, respondeu ele, após uma breve pausa. Obrigada. Quero fazer algo especial, que capture a alma deste lugar. Ela hesitou antes de continuar. Talvez, e o senhor possa fazer parte da pintura? Quero retratar a espiritualidade deste espaço, e o senhor parece incorporá-la. Vicente ficou visivelmente desconfortável. A ideia de ser pintado parecia vaidosa, algo que ia contra sua natureza humilde. Mas o olhar esperançoso de Cecília o desarmou. Se isso ajudar no seu trabalho, não vejo problema. Mas apenas como parte do ambiente, nada mais, concordou ele, relutantemente. Cecília sorriu amplamente, satisfeita. Aquele pequeno momento de concordância foi suficiente para ela sentir que havia ganhado a confiança de Vicente, mesmo que ele ainda estivesse claramente desconfortável. Mais tarde naquela noite, enquanto rezava sozinho na igreja, Vicente não conseguia afastar os pensamentos sobre Cecília. Havia algo nela que ele não conseguia compreender, algo que mexia com sua serenidade habitual. Ele tentou ignorar, mas sabia que, no fundo, algo estava prestes a mudar. Cecília, por sua vez, voltou para a pensão onde estava hospedada, pensando em Vicente. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já havia conhecido, intenso, mais calmo, forte, mais humilde. Ela não sabia explicar, mas sentia-se atraída por ele de uma maneira que ia além do físico ou do espiritual. O primeiro encontro entre eles foi breve, mas o impacto foi profundo. Ambos não sabiam, mas aquele momento marcaria o início de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Os dias seguintes ao encontro inicial entre Vicente e Cecília foram marcados por uma sequência de coincidências que pareciam orquestradas pelo destino. Cecília, animada com a permissão para pintar a igreja, começou a passar longas horas no local, posicionando seu cavalete estrategicamente para captar os ângulos mais fascinantes da arquitetura. Cada dia que passava, ela e Vicente acabavam interagindo mais, e o vínculo entre os dois começou a se formar, embora ambos tentassem negar a intensidade crescente da conexão. Naquela manhã de primavera, o céu estava limpo, e os raios de sol atravessavam os vitrais da igreja, criando um espetáculo de luzes coloridas no chão de pedra. Cecília estava concentrada em sua pintura, os olhos seguindo as linhas do altar enquanto o pincel deslizava com precisão pela tela. Vicente, que tinha acabado de terminar suas orações matinais, observava-a de longe, intrigado com a dedicação e a paixão que ela colocava em cada traço. Ele finalmente se aproximou, carregando um pequeno buquê de flores que havia colhido no jardim da igreja. Bom dia, Cecília. Pensei que estas flores poderiam alegrar sua mesa de trabalho, disse Vicente, estendendo o buquê com um sorriso gentil. Cecília levantou os olhos, surpresa, e seus lábios se curvaram em um sorriso caloroso. Obrigada, Vicente. São lindas. Ela colocou as flores ao lado de sua paleta de tintas e olhou para ele, hesitando por um momento. Posso perguntar algo? Claro, pergunte, respondeu ele, cruzando os braços de forma relaxada, mas mantendo uma certa distância. Como alguém como o senhor, tão dedicado, consegue equilibrar tudo? Quero dizer, parece que carrega o peso do mundo, mas ainda assim tem tempo para gestos tão simples. Ela olhou com uma curiosidade genuína, e Vicente sentiu um leve calor subir em seu rosto. Ele respirou fundo antes de responder. A fé ajuda a encontrar equilíbrio, Cecília. Mas nem sempre é fácil. Há dias em que sinto peso, sim, mas é nesses momentos que confio em algo maior do que eu. Vicente fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. E você? O que a trouxe para São Benedetto? Cecília desviou o olhar por um instante, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu precisava de um recomeço. Estava presa em uma rotina que me deixava sufocada, sem espaço para criar ou para ser quem eu realmente sou. Pensei que, vindo para cá, poderia encontrar algo, e ela parou, buscando a palavra certa. Algo que me devolvesse a paixão pela vida.
Vicente ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre o que ela havia dito. Ele sentia que havia mais na história dela do que ela estava disposta a compartilhar naquele momento, mas decidiu não pressioná-la. Espero que encontre o que está procurando aqui. São Benedetto pode ser pequena, mas tem uma maneira de tocar o coração das pessoas, disse ele, com um sorriso tranquilizador. Naquela tarde, uma súbita tempestade varreu a cidade, trazendo ventos fortes e uma chuva torrencial. Cecília, que havia decidido continuar pintando na igreja, acabou presa lá, pois o caminho de volta à pensão estava completamente inundado. Vicente, ao vê-la ainda na igreja enquanto a tempestade aumentava, insistiu para que ela ficasse até que o clima melhorasse. Não é seguro sair agora. Por favor, fique aqui. Tenho chá na cozinha da sacristia, disse ele, gesticulando para que ela o seguisse. Cecília hesitou por um momento, mas aceitou. Na pequena cozinha da igreja, os dois se sentaram em uma mesa simples, o som da chuva batendo contra as janelas criando uma atmosfera íntima e aconchegante. Nunca pensei que acabaria passando um dia de tempestade assim, disse Cecília, rindo levemente enquanto segurava a xícara de chá quente. É quase poético. Vicente sorriu, relaxando um pouco. Às vezes, são esses momentos inesperados que nos mostram o que realmente importa. Eles começaram a conversar, inicialmente sobre temas leves, como a história da cidade e as experiências de Cecília como pintora. Mas, gradualmente, a conversa se tornou mais profunda. Cecília falou sobre sua infância, sobre como perdeu os pais ainda jovem e foi criada por uma tia que, embora carinhosa, nunca compreendeu sua paixão pela arte. Sempre senti que era uma estranha na minha própria família. A arte era o único lugar onde eu podia ser eu mesma, confessou ela, os olhos brilhando com emoção. Vicente, tocado pela vulnerabilidade dela, compartilhou um pouco de sua própria história, sobre como ele havia encontrado sua vocação em um momento de grande dúvida e solidão. A igreja me deu um propósito, algo maior do que eu mesmo. Mas, às vezes, me pergunto se fiz a escolha certa. Ele fez uma pausa, percebendo que havia falado mais do que pretendia. Desculpe, não sei por que estou dizendo isso. Talvez porque precise falar com alguém que não esteja esperando respostas perfeitas de você, respondeu Cecília, com um sorriso compreensivo. A tempestade continuou durante horas, forçando-os a permanecer juntos. À medida que o tempo passava, a distância emocional entre eles diminuía. Cecília começou a perceber que, por trás da fachada serena de Vicente, havia um homem que também enfrentava dúvidas e desafios. E Vicente, por sua vez, não conseguia ignorar a luz que Cecília parecia trazer para qualquer espaço em que estivesse. No início da noite, quando a chuva finalmente começou a diminuir, Vicente acompanhou Cecília até a porta da igreja, segurando um guarda-chuva para protegê-la das gotas remanescentes. Obrigada por me deixar ficar aqui, Vicente. Foi inesperado, mas de uma maneira boa, disse ela, olhando para ele com uma expressão que parecia mais intensa do que antes. Fico feliz que tenha se sentido à vontade. Espero que termine sua pintura em breve. Mal posso esperar para ver como ela ficará, respondeu ele, tentando manter o tom profissional, mas sentindo seu coração acelerar. Enquanto Cecília caminhava de volta para a pensão, Vicente ficou parado na porta da igreja, observando-a desaparecer na noite. Ele sentiu um peso estranho no peito, algo que não conseguia nomear, mas que sabia estar ligado a ela. Naquela noite, enquanto rezava, Vicente tentou encontrar paz em sua rotina espiritual, mas as memórias de Cecília invadiam sua mente. Ele se perguntava por que Deus havia colocado alguém como ela em seu caminho e o que isso significava para sua vocação. Ele não tinha respostas, apenas uma sensação de que sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. Cecília, deitada em sua cama na pensão, também pensava em Vicente. Ele era diferente de todos os homens que ela já havia conhecido, e a maneira como ele a fazia se sentir segura, mas ao mesmo tempo vulnerável, era algo completamente novo. Ela sabia que havia cruzado um limite invisível naquele dia, mas não sabia se estava pronta para lidar com as consequências. A tempestade não apenas trouxe chuva para São Benedetto, trouxe também a semente de algo que ambos não poderiam ignorar. Vicente acordou naquela manhã com a mente inquieta.
As lembranças das conversas com Cecília estavam frescas em sua memória, como se ela estivesse presente ao seu lado. Ele tentou afogar esses pensamentos em suas orações matinais, mas descobriu que, quanto mais rezava, mais sua mente vagava para o sorriso dela, o brilho em seus olhos enquanto falava sobre arte, e o jeito como ela parecia ver além da sua fachada de padre. Era algo que ele nunca havia experimentado antes, uma conexão que ia além do simples ato de orientar espiritualmente alguém. Havia algo na presença de Cecília que o fazia questionar sua vocação. E isso o assustava. Naquela tarde, enquanto Vicente fazia sua rotina habitual de visitar os paroquianos mais velhos da cidade, ele se pegou pensando no fato de que Cecília ainda estava na cidade, pintando na igreja. Ele havia deliberadamente evitado a igreja naquela manhã, temendo cruzar com ela. Mas agora, a ideia de que ela estivesse sozinha lá, tão perto, era uma distração que ele não conseguia ignorar. Ao retornar à igreja no final da tarde, Vicente encontrou Cecília inclinada sobre seu cavalete, os cabelos presos de maneira desleixada, com fios soltos caindo ao redor do rosto. A luz dourada do sol que entrava pelos vitrais iluminava sua figura, e Vicente sentiu seu coração acelerar de uma maneira que o deixou desconfortável. Padre Vicente, disse Cecília, levantando-se quando percebeu sua presença. Você veio ver a pintura? Está quase terminada. Ele hesitou por um momento antes de se aproximar. Sim, claro. Eu estava curioso para ver seu progresso, respondeu ele, tentando manter a compostura. Cecília virou o cavalete para ele, revelando a pintura de um ângulo da igreja que parecia mais vivo do que o próprio local. Havia algo quase mágico na maneira como ela capturava a luz e as sombras, e Vicente ficou impressionado. Está incrível, Cecília. Você tem um talento raro, disse ele, admirado. Ela sorriu, corando levemente. Obrigada. Mas acho que a verdadeira beleza está na igreja. Eu só tentei reproduzir o que vi. Por alguns momentos, os dois ficaram em silêncio, contemplando a pintura. Mas, então, Cecília quebrou o silêncio, sua voz carregando uma nota de hesitação. Padre Vicente, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele virou-se para ela, surpreso. Claro. O que você gostaria de saber? Cecília hesitou antes de falar, seus olhos buscando os dele. Você parece carregado por algo. Não sei explicar, mas há um peso em você, como se estivesse sempre lutando contra algo. Eu me pergunto se você está realmente feliz. A pergunta o pegou de surpresa, e Vicente sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ele nunca havia considerado sua felicidade como algo relevante, ou sua vida era dedicada a servir aos outros, a Deus, à igreja. Mas agora, diante da sinceridade de Cecília, ele se sentiu vulnerável. Minha felicidade não é algo em que penso frequentemente, respondeu ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Minha vida é dedicada a Deus e à comunidade. Isso é suficiente para mim. Cecília franziu a testa, como se estivesse tentando entender. Mas você nunca sente falta de algo mais? Algo, pessoal? Vicente engoliu em seco, desviando o olhar. Todos nós temos nossas lutas, Cecília. Mas minha fé me sustenta. Ele fez uma pausa, tentando encontrar uma maneira de encerrar a conversa sem parecer rude. É tarde, e eu tenho que me preparar para a missa. Por favor, continue com sua pintura. Está ficando maravilhosa. Nos dias que se seguiram, Vicente tentou evitar Cecília. Ele se dedicou ainda mais às suas responsabilidades na paróquia, visitando os doentes, organizando eventos comunitários e intensificando suas orações. Mas, por mais que tentasse, não conseguia afastar as lembranças dela. Cada vez que passava pela igreja e via sua bicicleta encostada do lado de fora, seu coração dava um salto. Cecília, por sua vez, percebeu a distância que Vicente estava colocando entre eles. Ela tentou respeitar seu espaço, mas não conseguia ignorar a atração que sentia por ele. Não era apenas uma admiração pela sua gentileza e sabedoria, era algo mais profundo, uma conexão que ela não conseguia explicar.
Uma tarde, enquanto Vicente caminhava pela floresta para visitar um paroquiano que morava nos arredores da cidade, ele encontrou Cecília sentada em uma pedra perto do rio. Ela estava desenhando em um bloco de papel, com a expressão concentrada. Ele tentou passar despercebido, mas o som de seus passos fez com que ela levantasse os olhos. Padre Vicente. Que surpresa vê-lo aqui, disse ela, sorrindo. Eu estava visitando alguém nas proximidades. E você? Perguntou ele, tentando soar casual. Eu gosto de vir aqui para desenhar. A natureza me inspira. Ela hesitou antes de continuar. Posso acompanhá-lo de volta? Já terminei por hoje. Vicente assentiu, embora soubesse que deveria recusar. Enquanto caminhavam de volta para a cidade, Cecília começou a falar sobre sua vida, sobre como a arte sempre foi seu refúgio e sobre a sensação de estar perdida antes de chegar a São Benedetto. Vicente ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando chegaram à cidade, Cecília tropeçou em uma raiz exposta no caminho e caiu. Vicente, instintivamente, a segurou antes que ela atingisse o chão, seus braços envolvendo-a com firmeza. Por um momento, os dois ficaram imóveis, os olhos se encontrando. O toque, embora breve, foi eletrizante. Obrigada, disse Cecília, sua voz quase um sussurro. Tenha cuidado, respondeu Vicente, sua voz mais dura do que ele pretendia. Ele a soltou rapidamente, como se o toque tivesse queimado. Naquela noite, Vicente não conseguiu dormir. Ele sentia como se estivesse sendo puxado em duas direções opostas. Sua devoção à igreja e sua crescente atração por Cecília estavam em guerra, e ele não sabia como reconciliar as duas coisas. Enquanto isso, Cecília, deitada em sua cama na pensão, não conseguia parar de pensar no olhar de Vicente quando ele a segurou. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar, algo que a fazia querer conhecê-lo mais profundamente. Ambos estavam presos em um turbilhão de emoções que ameaçava mudar tudo o que conheciam. E, embora tentassem negar, sabiam que estavam se aproximando de um ponto sem retorno. Vicente estava mais agitado do que nunca. As noites em claro, repletas de pensamentos conflitantes sobre Cecília, estavam começando a cobrar um preço. Seus sermões estavam mais introspectivos, sua voz mais hesitante durante as celebrações. Ele tentou intensificar suas orações, buscar conselhos nos textos sagrados, mas parecia que quanto mais tentava afastar Cecília de seus pensamentos, mais ela ocupava espaço em seu coração. Cecília, por outro lado, estava decidida a encarar o que sentia. Ela sabia que seus sentimentos por Vicente ultrapassavam a admiração. Havia algo nela que não conseguia ignorar, uma atração que não era apenas física, mas emocional, como se ele fosse a âncora de algo que ela buscava sem saber. Uma tarde, enquanto trabalhava em um detalhe da pintura da igreja, Cecília notou que Vicente estava parado na entrada, observando-a com uma expressão indecifrável. Ele hesitou antes de entrar, mas seus passos firmes revelavam a determinação de quem precisava confrontar algo dentro de si. Padre Vicente, bom vê-lo. Já faz alguns dias que não nos encontramos, disse Cecília, com um sorriso que tentava disfarçar sua própria ansiedade. Cecília, podemos conversar? Vicente respondeu, sua voz mais grave do que o habitual. Ela assentiu, deixando de lado seus pincéis e seguindo-o até o banco de madeira próximo ao altar. Vicente se sentou ao lado dela, mas manteve uma distância respeitosa. Por alguns instantes, ele ficou em silêncio, olhando para o chão, como se buscasse as palavras certas. Cecília, sinto que precisamos esclarecer algo. Nossos caminhos se cruzaram de uma forma inesperada, e eu sei que isso está causando certa confusão, disse ele, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dela. Confusão. Cecília repetiu, a voz carregada de hesitação. Padre Vicente, eu respeito você mais do que posso expressar, mas não acho que seja apenas confusão. Vicente sentiu o coração acelerar. Ele sabia que Cecília era corajosa e direta, mas ouvir aquelas palavras era algo que ele não estava preparado. Ele desviou o olhar, lutando contra a maré de emoções que ameaçava derrubá-lo. Eu fiz votos, Cecília. Dediquei minha vida à igreja.
Esses sentimentos, e eles não podem existir, disse ele, mas sua voz falhou no final, revelando a vulnerabilidade que ele tentava esconder. Sentimentos? Cecília perguntou, sua voz quase um sussurro. Então, você sente algo? Vicente se levantou abruptamente, caminhando até o altar como se buscasse refúgio ali. Ele apertou as mãos com força, respirando fundo antes de responder. Sinto algo que não deveria sentir. Algo que está me afastando do que jurei dedicar minha vida. Mas, ao mesmo tempo, não consigo ignorar. Cecília também se levantou, caminhando lentamente até ele. Ela sabia que estava entrando em território perigoso, mas precisava ser honesta consigo mesma e com ele. Vicente, eu não escolhi sentir isso. Mas aconteceu. Não posso fingir que não sinto nada, e, pelo que você acabou de dizer, você também não pode. Ele se virou para encará-la, sua expressão um misto de dor e desejo. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, como se algo invisível os empurrasse um para o outro, Vicente deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Isso é um erro, Cecília, se ele murmurou, mas sua voz traía a convicção que ele tentava demonstrar. Talvez seja, respondeu Cecília, sua voz carregada de emoção. Mas talvez seja a coisa mais verdadeira que já sentimos. Antes que ele pudesse responder, Cecília deu um passo ousado, colocando a mão suavemente no rosto de Vicente. Ele fechou os olhos ao sentir o toque, uma batalha interna evidente em sua expressão. Quando abriu os olhos novamente, havia algo diferente neles, uma decisão, mesmo que momentânea. Então, aconteceu. Vicente inclinou-se para ela, seus lábios encontrando os dela em um beijo que começou hesitante, mas rapidamente se tornou mais profundo. Era como se anos de repressão e dúvidas tivessem sido liberados naquele momento. O mundo ao redor parecia desaparecer, deixando apenas os dois no centro de um universo que haviam criado juntos. Quando se afastaram, Vicente deu alguns passos para trás, levando a mão aos lábios como se estivesse tentando apagar o que havia acontecido. Cecília, por outro lado, estava imóvel, seus olhos brilhando com um misto de emoção e incerteza. Eu não deveria ter feito isso. Cecília, me perdoe. Isso não pode acontecer novamente, disse Vicente, sua voz cheia de culpa. Não se desculpe por algo que foi real, respondeu Cecília, tentando alcançar seu olhar. Vicente, eu sei que você está lutando contra isso, mas não podemos simplesmente ignorar o que sentimos. Eu preciso ir, se lhe disse abruptamente, antes de sair da igreja, deixando Cecília sozinha com seus pensamentos. Ela ficou ali por um longo tempo, tentando processar o que havia acontecido. Apesar da reação de Vicente, ela sabia que aquele beijo havia mudado tudo. Era como se uma barreira tivesse sido quebrada, permitindo que ambos enxergassem algo que tentavam negar. Vicente, por sua vez, voltou para a casa paroquial com o coração pesado. Ele se ajoelhou diante do crucifixo, buscando respostas que pareciam escapar de seu alcance. Ele sabia que estava enfrentando o maior dilema de sua vida, e a solução não seria fácil. Os dias que se seguiram foram de silêncio e distância. Vicente evitou Cecília, jogando-se em suas responsabilidades na paróquia. Mas, por mais que tentasse, o beijo continuava a assombrá-lo, como uma marca que não podia ser apagada. Cecília, por outro lado, sentia-se mais determinada do que nunca a lutar pelo que sentia, mesmo que isso significasse desafiar as próprias regras do mundo em que haviam sido criados. A tensão entre eles continuava a crescer, e ambos sabiam que não poderiam evitar o confronto por muito mais tempo. O que começou como uma faísca havia se transformado em um fogo que ameaçava consumir tudo ao seu redor, e eles precisariam decidir se estavam dispostos a enfrentar as consequências desse amor proibido. O sol se pôs lentamente sobre São Benedetto, tingindo o céu com tons de dourado e laranja, mas Vicente não conseguia admirar a beleza da noite que se formava. Ele estava na igreja, ajoelhado diante do altar, tentando desesperadamente encontrar paz em suas orações. A tensão dentro dele havia atingido um ponto insuportável. A cada dia que passava, Cecília invadia mais e mais seus pensamentos, e ele não sabia mais como ignorar os sentimentos que agora reconhecia como amor.
Ele sentia como se estivesse traindo sua vocação, sua fé, tudo o que havia prometido. Mas, ao mesmo tempo, o simples pensamento de Cecília fazia seu coração acelerar de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Ele estava preso em uma batalha que não sabia como vencer. E, pela primeira vez em sua vida, Vicente se sentia verdadeiramente perdido. Enquanto ele lutava com seus pensamentos, Cecília caminhava pela cidade, tentando evitar os olhares curiosos dos moradores. Desde que os rumores sobre sua proximidade com Vicente começaram a circular, ela sentia os olhares julgadores por onde passava. Não era culpa de Vicente, ela sabia disso. Ele era gentil, dedicado e apenas fazia o que era certo como padre. Mas as pessoas da cidade eram rápidas em julgar, e Cecília não queria que Vicente enfrentasse mais pressão por causa dela. Ela decidiu que precisava se afastar. Talvez sua presença estivesse causando mais mal do que bem. Talvez fosse melhor voltar para a cidade grande, onde ela poderia desaparecer no anonimato e seguir com sua vida. Mas a ideia de deixar Vicente partia seu coração. Ele havia se tornado uma parte essencial de sua vida em tão pouco tempo, e a ideia de nunca mais vê-lo era insuportável. Naquela noite, ela escreveu uma carta para Vicente, explicando sua decisão. Era uma carta cheia de emoções contraditórias, gratidão, tristeza e, acima de tudo, amor. Ela a deixou na sacristia da igreja e voltou para sua pensão, decidida a partir na manhã seguinte. Na manhã seguinte, Vicente encontrou a carta de Cecília. Suas mãos tremiam enquanto ele lia as palavras dela, cada frase perfurando seu coração. Ela estava indo embora. Ela acreditava que sua partida era a única maneira de protegê-lo. Mas Vicente sabia que, se a deixasse partir, nunca se perdoaria. Enquanto isso, Cecília caminhava até a praça da cidade, onde uma festa comunitária estava sendo organizada. Ela queria se despedir discretamente antes de sair, mas acabou sendo puxada para a celebração. Havia música, danças e risadas por toda parte, mas Cecília sentia-se deslocada. Sua mente estava em Vicente, e ela sabia que não pertencia mais àquele lugar. Para sua surpresa, Vicente apareceu na festa. Ele usava sua batina habitual, mas havia algo diferente nele. Seu olhar estava mais intenso, e ele parecia determinado. Ele a avistou imediatamente e foi até ela, ignorando os olhares curiosos da multidão. Cecília, preciso falar com você, disse ele, sua voz firme. Vicente, e ela começou, mas ele a interrompeu. Por favor, só me escute. Não aqui. Vamos para um lugar mais tranquilo. Eles caminharam até a beira do rio, onde a música e as risadas da festa eram apenas um murmúrio distante. Cecília sentiu seu coração bater mais rápido enquanto Vicente a encarava com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Eu li sua carta, disse ele, segurando as mãos dela. E não posso deixar você partir. Não posso. Vicente, eu só quero o melhor para você. Eu não quero causar problemas, respondeu Cecília, lutando contra as lágrimas. Você acha que ir embora vai resolver alguma coisa? Perguntou ele, sua voz carregada de emoção. Cecília, desde que você chegou a São Benedetto, minha vida mudou. Eu tentei lutar contra isso. Tentei ignorar o que sinto. Mas não posso mais. Cecília ficou em silêncio, surpresa pelas palavras dele. Eu não sei o que isso significa para minha vida, minha vocação, minha fé, continuou Vicente. Mas sei que não posso ignorar o que sinto por você. Não quero ignorar. As palavras de Vicente a pegaram de surpresa. Ela sabia que ele tinha sentimentos por ela, mas ouvir isso em voz alta era diferente. Ela sentiu uma mistura de alegria e medo. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas, naquele momento, nada importava além do homem à sua frente. Naquela noite, Vicente tomou uma decisão. Ele sabia que sua escolha teria consequências, mas também sabia que não podia viver uma vida de mentiras, fingindo que seus sentimentos por Cecília não existiam. Ele precisava ser honesto consigo mesmo, com sua fé e com a comunidade. No domingo seguinte, durante a missa, Vicente subiu ao púlpito e fez um sermão que ninguém na igreja esperava.
Ele falou sobre amor, sobre humanidade e sobre a complexidade da vida. Ele não mencionou Cecília diretamente, mas suas palavras deixaram claro que algo havia mudado dentro dele. Após a missa, Vicente encontrou Cecília do lado de fora da igreja. Ele segurou suas mãos e a olhou nos olhos. Estou disposto a enfrentar o que for necessário para estar com vocês, disse ele, sua voz cheia de convicção. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que não posso deixá-la ir. Cecília sentiu uma onda de emoção enquanto ouvia as palavras de Vicente. Pela primeira vez, ela sentiu que o amor deles poderia superar qualquer obstáculo. Naquele momento, enquanto o sol se punha sobre São Benedetto, eles sabiam que o caminho à frente seria cheio de desafios. Mas também sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. O som dos sinos ecoava por toda a cidade, chamando os fiéis para a missa dominical. Vicente estava no altar, conduzindo a celebração com a solenidade que sempre o caracterizou. Mas, naquele dia, algo estava diferente. As conversas abafadas nas primeiras fileiras da igreja indicavam que havia algo além da liturgia ocupando as mentes dos paroquianos. E, no fundo, Vicente sabia o que era. Os rumores sobre sua proximidade com Cecília haviam se espalhado como fogo em palha seca. Pequenos gestos que antes passavam despercebidos, uma conversa mais longa após a missa, olhares trocados durante os eventos comunitários, a presença frequente dela na igreja, e agora eram analisados com lupa pela comunidade. A pacata São Benedetto se transformará em um palco de fofocas e especulações. Cecília, sentada em um dos bancos da igreja, sentia o peso dos olhares que lhe eram lançados. Era como se cada pessoa ao seu redor a julgasse silenciosamente. Tentando ignorar o desconforto, ela fixou os olhos em Vicente, que parecia imperturbável enquanto realizava o serviço. Mas Cecília sabia que era apenas fachada. Por trás daquela postura serena, ele carregava um turbilhão de emoções e dúvidas. Depois da missa, enquanto os fiéis se dispersavam, Vicente se retirou para a sacristia, onde buscava algum momento de paz. Cecília hesitou antes de segui-lo, mas sentia que precisava falar com ele. Ao entrar, encontrou-o sentado, com a cabeça entre as mãos, em uma postura de completa exaustão. Vicente, você está bem? Perguntou ela, sua voz suave, mas carregada de preocupação. Ele levantou a cabeça lentamente, os olhos revelando a luta interna que estava travando. Não está nada bem, Cecília, respondeu ele. Eu sinto que estou perdendo o controle de tudo. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele. Eu sei que as coisas estão difíceis agora, mas você não está sozinho nisso. Eu estou aqui. Vicente suspirou profundamente, fechando os olhos por um momento. Mas deveria ser assim? Eu sou um padre, Cecília. Um homem devoto a Deus, à Igreja. Eu fiz promessas. E agora, por minha causa, você está sendo alvo de fofocas e críticas. Cecília tocou sua mão, um gesto simples, mas carregado de significado. Vicente, você é mais do que um padre. Você é humano. E ninguém tem o direito de julgar o que sente ou o que está passando. Só você pode decidir o que é certo para você. Mais tarde naquele dia, Vicente foi chamado para uma reunião com os líderes da comunidade. A sala estava cheia de figuras influentes da cidade, todas com expressões sérias e olhares julgadores. Ele sabia que aquele seria um momento crucial. Padre Vicente, os rumores que circulam pela cidade estão prejudicando a imagem da igreja, começou um dos anciãos. Precisamos que você esclareça sua relação com essa mulher, Cecília. Vicente sentiu o coração apertar. Ele sabia que aquele era o momento de se posicionar, mas as palavras pareciam fugir de sua mente. Cecília é uma alma pura, uma mulher que busca redenção e inspiração, disse ele, sua voz firme. Ela não merece ser alvo de julgamentos ou fofocas. Se há algo errado aqui, a culpa é minha, não dela. E o que exatamente está errado, padre? Questionou outro membro, a voz carregada de desconfiança. Vicente hesitou. Ele sabia que admitir seus sentimentos poderia destruir sua posição na comunidade, mas também sabia que mentir não era uma opção. O que está errado é que,
Pela primeira vez, eu sinto que estou sendo desafiado a reavaliar tudo o que acredito. Não posso negar que Cecília teve um impacto profundo em minha vida, mas isso não diminui minha devoção a Deus ou minha intenção de servir esta comunidade. A sala caiu em um silêncio desconfortável. Era evidente que suas palavras não haviam convencido a todos, mas Vicente sentiu um pequeno alívio por ter sido honesto. Naquela noite, Cecília tomou uma decisão difícil. Ela sentia que sua presença em São Benedetto estava causando mais mal do que bem. Embora estivesse profundamente conectada a Vicente, ela não queria ser a razão de sua dor ou de sua queda. Enquanto arrumava suas coisas na pensão, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela sabia que partir seria como arrancar uma parte de si mesma, mas sentia que não havia outra opção. No dia seguinte, antes do amanhecer, Cecília foi até a igreja para se despedir. Encontrou Vicente ajoelhado em oração, a luz das velas iluminando seu rosto marcado pela tensão. Vicente, começou ela, a voz trêmula. Eu vou embora. Ele se levantou rapidamente, os olhos arregalados de surpresa e dor. O quê? Por quê? Porque eu não quero ser a razão de você perder tudo pelo que trabalhou. Você é importante para esta cidade, para estas pessoas. E eu só complico sua vida. Vicente deu um passo à frente, pegando suas mãos. Cecília, você não entende. Sua presença não complica minha vida. Você a transforma. Você me faz questionar, sim, mas também me faz sentir vivo. Não posso deixá-la ir. Enquanto os dois estavam na igreja, os sinos começaram a tocar, anunciando o início de mais um dia. Vicente olhou para Cecília, sua expressão carregada de emoção. Cecília, eu não sei o que o futuro nos reserva. Mas sei que não posso continuar fingindo que você não é importante para mim. Eu preciso de tempo para entender o que isso significa, mas preciso de você aqui. Ela olhou para ele, surpresa, mas também aliviada por ouvir aquelas palavras. Apesar das dificuldades, sabia que Vicente estava disposto a lutar por eles. A igreja, silenciosa e iluminada pelas primeiras luzes do dia, parecia abençoar aquele momento de honestidade e vulnerabilidade. Ambos sabiam que ainda havia muitos desafios pela frente, mas, pela primeira vez, sentiram que estavam prontos para enfrentá-los juntos. Vicente se sentia preso em um redemoinho de emoções. A confissão de amor a Cecília havia rompido a barreira que ele sustentava com tanta força, mas a realidade de sua vocação ainda o prendia. Ele havia dedicado sua vida à igreja, feito promessas sagradas e conquistado o respeito de sua comunidade. Como poderia abandonar tudo por um amor que parecia tão certo, mas tão proibido? Enquanto ele andava pela sacristia naquela manhã, preparando-se para a missa, sua mente estava em outro lugar. A lembrança do beijo com Cecília, o calor de sua presença e a dor em seus olhos quando ela percebeu sua confusão, assombravam-no. Ele sabia que não poderia continuar assim, dividido entre dois mundos. Algo precisava mudar. Cecília, por outro lado, decidiu tomar uma atitude. Não podia mais suportar ver Vicente lutando consigo mesmo. Embora seu coração doesse, ela acreditava que afastar-se era a única maneira de ajudá-lo a encontrar a paz. Naquela tarde, ela arrumou suas coisas e caminhou até a estação de trem, determinada a deixar São Benedetto para sempre. Ela havia reservado uma passagem para a cidade grande, onde poderia recomeçar sua vida e tentar esquecer o homem que havia roubado seu coração. Vicente soube de sua partida por uma das paroquianas, que mencionou casualmente que Cecília havia sido vista na estação com uma mala. Ele sentiu um aperto no peito, como se estivesse perdendo uma parte essencial de si mesmo. Sem pensar duas vezes, ele deixou a igreja e correu em direção à estação, com o coração batendo descontroladamente. Quando chegou lá, viu Cecília sentada em um banco, com o olhar perdido. Seu trem estava prestes a chegar, mas ela parecia hesitar, como se esperasse por algo, ou alguém. Vicente aproximou-se lentamente, e quando ela levantou os olhos e o viu, sua expressão passou de surpresa para tristeza. Cecília, você não pode ir, disse ele, sua voz firme, mas cheia de emoção. Ela se levantou, segurando a mala com força. Vicente, eu não posso ficar. Você pertence à igreja, à sua vocação.
Eu não quero ser a razão pela qual você desiste de tudo o que construiu. Ele deu um passo à frente, ficando perto o suficiente para sentir sua respiração. Cecília, minha vida com a igreja foi o que me sustentou por muitos anos. Mas desde que você chegou, percebi que minha vocação não é mais suficiente. O que sinto por você é algo que não posso ignorar. Não quero perder você. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Mas, Vicente, você está preparado para o que isso significa? Para deixar tudo para trás. Ele segurou suas mãos, olhando-a nos olhos com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Eu sei que é uma escolha difícil, mas o que é a fé se não acreditar em algo maior que nós mesmos? Cecília, você é minha fé agora. Você é a razão pela qual quero viver de verdade. O apito do trem soou, e Cecília olhou para a plataforma, como se ainda estivesse tentando decidir. Mas quando voltou a olhar para Vicente, viu a sinceridade e o amor em seus olhos, e algo dentro dela se quebrou. Ela soltou a mala e caiu em seus braços, permitindo-se finalmente acreditar que poderiam ter um futuro juntos. Nos dias seguintes, Vicente fez algo que nunca imaginou fazer, reuniu-se com o bispo para anunciar sua decisão de deixar a batina. Foi uma conversa longa e difícil, mas ele estava determinado. Explicou que sua fé ainda era forte, mas que seu caminho agora o levava em uma direção diferente. O bispo, embora relutante, reconheceu a sinceridade de Vicente e concedeu sua liberação. A comunidade de São Benedetto ficou dividida com a notícia. Alguns o apoiaram, vendo seu ato como uma demonstração de coragem e amor verdadeiro, enquanto outros o criticaram por abandonar sua vocação. Vicente, no entanto, estava em paz com sua escolha. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava seguindo seu coração. Cecília e Vicente decidiram recomeçar suas vidas em outra cidade, onde poderiam construir um futuro longe dos julgamentos da pequena comunidade. Cecília continuou a pintar, inspirada pelo amor que agora compartilhavam, enquanto Vicente encontrou uma nova maneira de servir as pessoas, trabalhando com jovens em situação de vulnerabilidade. A vida não foi fácil para eles. Havia desafios, momentos de dúvida e sacrifícios. Mas cada vez que enfrentavam uma dificuldade, lembravam-se de que haviam escolhido um ao outro, e que o amor que os unia era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Meses depois, enquanto estavam juntos em seu pequeno apartamento, Cecília revelou um quadro que havia pintado em segredo. Era uma imagem de Vicente, mas não como padre. Ele estava vestido com roupas simples, com um sorriso calmo e confiante. Ao fundo, havia um céu brilhante, simbolizando a nova vida que haviam escolhido. Esse é o homem que eu amo, disse Cecília, entregando o quadro a Vicente. Não o padre, mas o homem que teve a coragem de seguir seu coração. Vicente olhou para a pintura e, em seguida, para Cecília. Ele a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. E você é a mulher que me ensinou o que é o verdadeiro amor. Eu não poderia ter feito isso sem você. Eles ficaram ali, abraçados, sabendo que, apesar de tudo, haviam encontrado algo que muitos nunca experimentariam, um amor que era, ao mesmo tempo, sagrado e humano, puro e avassalador. Vicente nunca havia sentido um silêncio tão pesado. As portas da igreja estavam fechadas, e ele, pela primeira vez, não estava vestindo a batina. Aquele lugar que durante anos foi seu refúgio, agora parecia distante, como se não fosse mais seu lar. Ele sabia que, ao tomar sua decisão, havia atravessado uma linha da qual não poderia mais voltar. Mas, no fundo, sentia que sua alma estava mais leve, como se finalmente estivesse em paz consigo mesmo. Do lado de fora, a cidade parecia dividida. Algumas pessoas o olhavam com compaixão, outras com desprezo, mas ele não podia se importar com as opiniões alheias. Havia algo mais importante esperando por ele. Cecília estava parada na estação de trem, segurando uma mala velha, sua expressão uma mistura de ansiedade e esperança. Ela não sabia se Vicente viria. Depois de tantas idas e vindas, de tanto medo e hesitação, ela estava pronta para seguir sozinha, mesmo que isso a quebrasse por dentro. Mas, no fundo, ela desejava que ele aparecesse. Quando o relógio marcava quase o horário do trem, ela ouviu passos apressados atrás de si.
Virando-se, encontrou Vicente, sem a batina, sem o peso do mundo nos ombros, mas com uma expressão que carregava todas as emoções que ele jamais conseguiu verbalizar. Eu não podia deixar você ir, disse ele, com a voz firme, mas o olhar vulnerável. Passei minha vida inteira servindo à igreja, tentando encontrar paz em algo maior do que eu. Mas você me mostrou que o amor também é sagrado. E eu não posso ignorar isso. Cecília sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Por tanto tempo, ela havia acreditado que esse momento nunca aconteceria. Mas ali estava ele, quebrando todas as barreiras, arriscando tudo para estar ao lado dela. Vicente, você tem certeza? Perguntou ela, ainda incerta. Não quero que você se arrependa. Ele se aproximou, segurando suas mãos com força. Eu nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida. Eu escolho você, Cecília. Escolho o amor. Escolho uma vida ao seu lado. As palavras foram como uma corrente elétrica que percorreu o corpo de Cecília. Sem pensar, ela jogou os braços ao redor dele, enterrando o rosto em seu peito enquanto as lágrimas escorriam livremente. Um novo começo. O trem partiu, mas eles não embarcaram. Em vez disso, decidiram começar sua nova vida ali mesmo, na pequena cidade que tinha testemunhado seu amor proibido. Com o tempo, as pessoas começaram a aceitar a decisão de Vicente, admirando sua coragem de seguir seu coração. Ele abriu um pequeno centro comunitário onde ajudava os moradores da cidade de formas práticas e emocionais. Embora não fosse mais padre, ainda sentia um profundo desejo de servir as pessoas e de encontrar propósito em sua vida. Cecília, por sua vez, começou a dar aulas de arte para as crianças da cidade, trazendo cor e criatividade para a comunidade. Juntos, eles construíram uma vida simples, mas cheia de significado. Cada dia era uma nova oportunidade de redescobrir o amor, de se curar dos traumas do passado e de encontrar beleza nas pequenas coisas. Uma tarde, enquanto Cecília pintava no jardim, Vicente se aproximou, observando-a com um sorriso nos lábios. O que está pintando desta vez? Perguntou ele, com curiosidade. Ela sorriu, virando o quadro para ele. Era uma pintura dos dois, lado a lado, de mãos dadas. Vicente não usava batina na imagem, mas sim roupas simples, refletindo o homem que ele havia se tornado. É como eu vejo você agora, disse Cecília, com os olhos brilhando. Não como um padre, mas como o homem que escolheu o amor acima de tudo. Vicente a puxou para um abraço, encostando sua testa na dela. E eu escolheria você de novo, todos os dias da minha vida. Enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre eles, Vicente e Cecília ficaram ali, em silêncio, apreciando o momento. Eles sabiam que o caminho até ali não havia sido fácil, mas também sabiam que cada desafio os havia aproximado. Agora, o futuro estava aberto diante deles, cheio de possibilidades e promessas. E, pela primeira vez em muito tempo, ambos estavam exatamente onde deveriam estar, juntos.